Bom, meus amigos, boa noite. Vamos começar aqui mais uma aula de leituras orientadas 3, cujo tema é Michel Foucault e o biopoder. Então, na vez passada, a gente estava discutindo exatamente o texto da Vontade de Saber, a história da sexualidade 1, do Foucault, né? E aí tínhamos encerrado um tópico, exatamente o tópico que trata do método. Hoje nós vamos discutir o domínio, ou seja, qual é o domínio das análises genealógicas. Então, página 98. Então, tá aí, domínio. Não se deve descrever a sexualidade como um ímpeto rebelde, estranha por natureza e indócil por necessidade, a um poder que, por sua vez, esgota-se na tentativa de sujeitá-la e muitas vezes fracassa em dominá-la inteiramente. Ela aparece mais como um ponto de passagem particularmente denso pelas relações de poder. Entre mulheres e homens, entre jovens e velhos, entre pais e filhos, entre educadores e alunos, entre padres e leigos, entre administração e população. Nas relações de poder, a sexualidade não é o elemento mais rígido, mas um dos dotados da maior instrumentalidade, utilizável no maior número de manobras e podendo servir de ponto de apoio, de articulação às mais variadas estratégias. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a sexualidade é uma coisa interessante do ponto de vista das relações de poder, porque a sexualidade ela funciona como uma espécie de articulação básica, né, de ponto de apoio, né, básico aí para a articulação de diferentes estratégias de poder. Então, por exemplo, como a gente já discutiu aqui, a relação entre educadores e alunos pode ser entendida como uma relação disciplinar, uma relação de poder disciplinar, onde o educador tem a missão de disciplinar o aluno, né? Essa relação é uma relação micropolítica, digamos assim. É uma relação que ocorre no plano individual. É por isso que cada aluno na escola é individualizado, cada um tem o seu número de chamada, né? Cada um tem a sua carteirinha de estudante, cada um tem a sua identidade própria dentro dessa relação de poder, né? Então, essa técnica de poder que atua no nível individual é o que a gente pode chamar de poder disciplinar. Mas o Foucault diz assim, ó, a sexualidade atravessa essa relação aqui, né? Educador-aluno. Mas a sexualidade atravessa também essa outra relação aqui, entre administração e população. Aqui você tem outro tipo de relação de poder. Relação de poder que é agora do Estado com a população, né, que está subordinada a esse Estado. Essa relação de poder não é mais uma relação de poder individual. Essa relação de poder é uma relação populacional, uma relação coletiva, né? E esse tipo de relação é o que ele chama não mais de disciplina, né? Poder que funciona nesse tipo de relação não é mais a disciplina, mas o que ele chama de biopolítica. A biopolítica é a política das populações. Os atores fundamentais da biopolítica vão ser, de um lado, o Estado e, de outro, a população. E a sexualidade cumpre um papel fundamental aí. Porque controlando a sexualidade da população é que o Estado regula a população, portanto, governa a população.
controlando, por exemplo, taxa de natalidade, controlando quem pode casar com quem, e por aí vai. Né? Então, o sexo ele tem esse papel de fazer uma articulação entre o poder que atua no plano individual e o poder que atua no plano populacional. A capacidade de se reproduzir é uma capacidade da espécie humana como um todo. E, ao mesmo tempo, a sexualidade é aquilo que existe de mais íntimo em cada um de nós. O poder, ele parte dessas duas perspectivas. O poder disciplinar de um lado e biopolítica de outro. Aí Foucault diz: não existe uma estratégia única, global, válida para toda a sociedade e uniformemente referente a todas as manifestações do sexo. A ideia, por exemplo, de muitas vezes se haver tentado por diferentes meios reduzir todo o sexo à sua função reprodutiva, à sua forma heterossexual e adulta, a sua legitimidade matrimonial não explica, sem a menor dúvida, os múltiplos objetivos visados, os inúmeros meios postos em ação nas políticas sexuais concernentes aos dois sexos, as diferentes idades e as classes sociais. Em primeira análise, parece possível distinguir, a partir do século XVIII, quatro grandes conjuntos estratégicos que desenvolvem dispositivos específicos de saber e poder a respeito do sexo. Conceito importante em Foucault é esse conceito de dispositivo. E todo dispositivo é um dispositivo de saber e poder. O que é um dispositivo? O dispositivo é uma espécie de sistema de reforço mútuo entre o poder e o saber. Então, saber acerca de um determinado fenômeno, um objeto qualquer, ele proporciona o exercício do poder sobre esse objeto. E, ao mesmo tempo, o poder reforça a produção de saber acerca dos objetos. O saber reforça o poder e o poder reforça o saber. O poder investe em pesquisa, universidade e tal, o pessoal estuda, ciências produzem e tal. O resultado desse trabalho científico é exatamente tornar a realidade que está sendo conhecida, que pode ser a realidade humana, ou pode ser a realidade, qualquer realidade, mas de uma maneira ou de outra, o objetivo do saber é tornar essa realidade que está sendo conhecida disponível para o poder, disponível às intervenções do poder. Com isso, o saber reforça o poder. E o poder, por sua vez, paga para que o saber se produza. Emprega cientistas, emprega intelectuais, financia pesquisa, etc, etc. Então, você tem um sistema de reforço mútuo que sempre vai produzindo mais saber e mais poder. Isso é um dispositivo. Certo? E aí existem diversos dispositivos, não existe um só. Né? Foucault chama a atenção para isso, aqui de saída. Né? Esses dispositivos não nasceram em bloco naquele momento, mas assumiram então coerência e atingiram certa eficácia na ordem do poder e produtividade na ordem do saber, que permitem descrevê-los em sua relativa autonomia. Então, o primeiro dispositivo,
Oi, Laís. Primeiro dispositivo, esterilização. Oi! E aí? Esterilização do corpo da mulher. Tríplice processo pelo qual o corpo da mulher foi analisado, qualificado e desqualificado como corpo integralmente saturado de sexualidade, pelo qual este corpo foi integrado sob o efeito de uma patologia que lhe seria intrínseca ao campo das práticas médicas, pelo qual, enfim, foi posto em comunicação orgânica com o corpo social, cuja fecundidade regulada deve assegurar, com o espaço familiar, do qual deve ser elemento substancial e funcional, e com a vida das crianças, que produz e deve garantir através de uma responsabilidade biológico-moral que dura todo o período da educação. A mãe, com a sua imagem negativa, que é a mulher nervosa, constitui a forma mais visível dessa esterilização. Bom, então ele não fala simplesmente de histeria, né? Ele fala de um processo de esterilização. Ou seja, ele fala do processo de transformação das mulheres em histéricas. Processo esse que resulta dos papéis que as mulheres têm que cumprir, são obrigadas pela sociedade a cumprir, né? Papel quanto no que diz respeito à função familiar, no que diz respeito à questão de ser mãe. A mãe, entendida aí, ele frisa bem, como o negativo da mulher nervosa. Então, quer dizer, a mulher que não se enquadra naquele parâmetro ali, naquele perfil ali, ela fica agitada, fica falando alto, fica brigando, fica reclamando de mau humor. Ela se distancia da figura da mãe, se torna cada vez mais uma histérica. E essa histérica, ela passa a ser tratada, isso passa a ser entendido como, né, porque durante muito tempo era só uma doida, né? Esta mulher é uma doida, pronto, acabou. Mas a partir de uma determinada altura, no final do século XIX, por ali, eu imagino, isso se torna um diagnóstico médico. Então, passa a haver um tratamento para isso. Passa a haver uma forma de medicalização desse tipo de comportamento. Medicalização exatamente da pessoa que não se enquadra no padrão, que, não, né, que se desvia da normalidade. Mas é interessante isso, né? A própria ideia de mãe pode ser um artifício de poder para controlar mulheres. Veja o que você está fazendo aí da sua vida, minha filha. Né? Mais importante é o casamento. Mulher tem que ter filho. E as pessoas que resistem a isso, as mulheres que não se enquadram nesse papel, elas são estericizadas, elas passam por um processo de esterilização. Elas passam a ser tratadas como histéricas, né, e passam a ser tratadas medicalmente, quimicamente.
Elas vai no psiquiatra, o psiquiatra receita uns remedinhos e tal. Você ficar mais calma. E por aí vai. Bom, outro dispositivo. Vocês não vão falar nada, não, mulheres, aí dessa esterilização aí do sexo? Do corpo da mulher? Nem as mulheres, nem os homens? A Simone de Beauvoir, ela vai falar, né, do terceiro sexo, que é aquela mulher que está na terceira idade, aí como ela não é nem homem nem mulher, porque ela não pode mais ter filho, né? Ela é estéril. E eu acho que encaixei mais ou menos no que tá falando. É, isso aí. Simone de Beauvoir. É o segundo sexo. O que eu acho interessante nesse livro da Simone de Beauvoir é que ela diz o seguinte: a luta de gênero entre o homem e a mulher, ela é diferente da luta de classes. Porque na luta de classes, o proletariado pode almejar o fim da burguesia. Pode almejar que um dia não exista mais burguesia e que exista a sociedade comunista. Né? É isso que nós esperamos como socialistas. No conflito de gênero é diferente. Por quê? Porque as mulheres elas não querem eliminar seus maridos. Entendeu? Elas não querem viver num mundo sem homens. É isso que ela diz. Então, elas querem uma transformação da própria relação e não simplesmente a eliminação de um dos polos da relação. Entendeu? Isso faz com que a luta de gênero seja diferente da luta de classes. Bom, outro dispositivo. Pedagogização do sexo da criança. Dupla afirmação de que quase todas as crianças se dedicam ou são suscetíveis a se dedicar a uma atividade sexual. E de que tal atividade, sendo indevida, ao mesmo tempo natural e contra a natureza. Traz consigo perigos físicos e morais, coletivos e individuais. As crianças são definidas como seres sexuais liminares, ao mesmo tempo aquém e já no sexo, sobre uma perigosa linha de demarcação. Os pais, as famílias, os educadores, os médicos e mais tarde os psicólogos, todos devem se encarregar continuamente desse germe sexual precioso e arriscado, perigoso e em perigo. Essa pedagogização se manifestou sobretudo na guerra contra o onanismo, que durou quase 2 séculos no Ocidente. O onanismo. O que é o onanismo? Deixa eu ver aqui se eu encontro. Bom, vocês estão vendo aí. Onanismo.
É um termo referido-se ao ato de estimulação manual de um pênis por um parceiro sexual, seja do sexo feminino ou masculino, em geral até atingir o orgasmo e a ejaculação. A estimulação manual de uma mulher, da vagina, clitóris ou vulva, é geralmente chamada de siririca, enquanto a estimulação manual feita por parceiros ao mesmo tempo é chamada masturbação mútua. O termo genérico punheta refere-se à prática de masturbação que pode ser realizada individualmente. Bom, aí vai falar das casas de massagem, e tem um vídeo aqui, mas eu vou nos poupar do vídeo. Quer dizer, o onanismo é isso. O onanismo é masturbação, sobretudo a masturbação masculina, né? E o onanismo foi considerado, durante muito tempo, uma doença. É propriamente o fenômeno de medicalização de uma conduta, né? de um comportamento, de um hábito. Trata-se de reconhecer na criança, desde muito cedo, sexualidade. Né? Freud falava, né? Freud escreve os 3 ensaios sobre a sexualidade infantil, que é um texto fundamental da psicanálise, né? Onde ele revela que já no berço nós temos sexualidade. Né? E lá ele argumenta, inclusive, que as primeiras brincadeiras com os genitais ocorrem já no berço. Né? Mas aí o Foucault observa o seguinte, né, que era preciso perceber na criança um ser sexual desde muito cedo, exatamente para poder, através do sexo da criança, exercer poder sobre ela. Através do controle da sexualidade da criança, exercer poder sobre ela. E aí vão se montar vários atores em torno disso. Entendeu? Os pais, as famílias, mas também educadores, os pedagogos falando da sexualidade das crianças, os médicos falando, depois os psicólogos, pessoas que passam a estudar, a esmiuçar a sexualidade da criança, possibilitando que um poder cada vez maior se exerça sobre essa criança. Tudo isso pegando o fio condutor do sexo. Aí outro dispositivo. É a psiquiatrização do prazer perverso. O instinto sexual foi isolado como um instinto biológico e psíquico autônomo. Fez-se a análise clínica de todas as formas de anomalia que podem afetá-lo. Atribuiu-se-lhe um papel de normalização e patologização de toda conduta. Enfim, procurou-se uma tecnologia corretiva para tais anomalias. Aí ele falou passo a passo, entendeu? Diga lá, Aldenir. Professor, essa questão dos dispositivos ela vai ser vista por Foucault, tendo ele sempre como meios de controle social? Aí tem que saber. Ele chega a indicar, de alguma maneira, a que interesses atendem esses meios de controle social? Porque se é um meio de controle, né, pressupõe aí uma relação de poder no qual há alguém que é dominado e um dominador, né? Aí, no caso, ele chega em algum momento
a indicar quem seria esse dominador que faz uso desses dispositivos, se é o Estado, se é uma determinada classe econômica, ou ele se concentra mais em fazer essa exposição dos dispositivos em si? É muito boa essa questão. Eu acho que tem dois aspectos aí para a gente considerar. Primeiro, a que interesses, né, essas formas de controle atendem, né? Que interesses, né, controlam o próprio poder, digamos assim. A que exigências ele responde. É interessante observar aí que, de um lado, ele responde a exigências econômicas, a exigências que vêm do modo de produção. Mas, de outro, ele responde a exigências que são do próprio poder. Né? Exigências que dizem respeito ao próprio desenvolvimento das técnicas de poder, das relações de poder. Então, tem um interesse interno também, não é só o interesse econômico que vai determinar todas as formas de controle. Até porque fica um tanto forçoso, né, dizer que, por exemplo, o controle que se faz sobre a masturbação das crianças responde a um interesse econômico, de alguma forma. É meio forçada de barra, entende? Sabe? O que me parece é isso, é que o poder ele funciona junto com a economia, mas tem certos pontos em que ele se desprende do econômico e funciona por si só. O poder pelo poder. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, pareceu sim. É porque eu ainda não tenho, até o momento, tanto contato assim com as obras do Foucault, né? Estou tendo um contato mais próximo justamente nas leituras orientadas aqui dessa disciplina. E, por vezes, quando eu vejo ele se remetendo a essa questão do poder, ao meu ver, né? Justamente por eu não ter tanta leitura assim, me parece ser algo um tanto quanto abstrato, porque ele fala o poder em diversos momentos, mas eu ainda não consegui identificar muito claramente, né, que poder é esse, de onde emana esse poder, sobre quem ele incide, a partir de quem. Acho que quando eu conseguir pegar isso, vai ser uma grande chave para eu compreender o que ele vai expondo, né, na obra, na argumentação dele. Um aspecto a considerar aí é o seguinte, primeiro, Foucault tenta articular uma concepção de poder que não seja mais essa concepção dominador-dominado. Ele diz que o poder é uma relação. Então, unilateral, reducionista pensar o poder sempre como uma relação entre dominador e dominado. Esse é um ponto que ele vai levantar. Outra coisa que você está dizendo aí, eu esqueci. Ele procura exatamente se afastar da figura jurídica do poder, né? É exatamente aquela figura do poder soberano, que teria o soberano e o súdito sob esse soberano. Mas, de qualquer forma, ele diz, por exemplo, ele diz certos alvos. Ele diz que tem um tipo de poder que incide sobre os indivíduos. É um poder individualizador, o que ele chama de poder disciplinar. Trata-se aí do controle dos indivíduos. Aí existe um outro poder que incide sobre a população, que procura regular os fenômenos de população. É o que ele chama de biopolítica.
E os atores são múltiplos. No interior da família, que é uma instituição disciplinar, os atores são os pais e os filhos. No interior da escola, os atores são o professor e os alunos. No plano mais geral da população, o ator, né, que exerce o poder, digamos assim, é o Estado. Mas, na realidade, cada vez menos só o Estado. O que a gente vê é que, cada vez mais, os fenômenos de população são controlados também por grandes empresas, por grandes corporações, por organismos internacionais, multilaterais, por formas, né, de uniões de nações, a ONU, a União Europeia, né, são todas formas de superação do antigo Estado Nacional, né, como o detentor último do poder. E aí era esse outro ponto que eu queria tocar aí no que você estava falando, Aldano. Ou seja, a ideia de que existiria uma fonte única de que emana todo o poder. O poder que existe na relação entre o pai e o filho emana da mesma fonte que o poder que existe na relação entre o Estado e sua população. Porque é uma fonte só do poder. E o Foucault vai dizer que não tem essa fonte de que emana todo o poder. A concepção dele é exatamente no sentido, a tentativa dele é no sentido de descentrar a análise. Você não tem né, o fenômeno do poder não ocorre a partir de um centro. Existem alguns fenômenos que ocorrem dessa maneira. Aparece o centro primeiro e depois aparece o resto. O fenômeno do poder, segundo Foucault, não ocorre assim. A gente fala o poder abstratamente, para simplificar. Mas, na realidade, o que existe são múltiplos focos de poder que se interconectam entre si, né? Mas que não se reduzem nunca a uma lógica só. A economia é um desses focos de poder. As relações econômicas são um dos tipos de relações de poder, mas não o único. Existe relação de gênero, existe relação de raça, existe relação de sexo, no sentido heterossexual. Né? A relação de classe é uma das. Né? Eu acho interessante nisso, né? Como é o nome da mulher? Angela Davis, filósofa americana, né, que tem um livro que é Mulheres, Raça e Sexo. Então, o primeiro aspecto é a relação de poder homem e mulher. O segundo aspecto é a relação de poder negro-branco. O terceiro aspecto é a relação de poder burguês-proletário. O que existe nessas relações de poder aí, diz a Angela Davis, né, entre elas, o que existe é uma interseccionalidade. Ou seja, existem interseções entre elas. Elas se entrecruzam. Mas uma não se reduz à outra. Uma não é inteiramente determinada pela outra. Né? Então, o poder não emana de uma fonte só, ele emana de múltiplas fontes. É um pluralismo, em teoria do poder. São múltiplos os dispositivos de poder. Né? Os modos de funcionamento do poder, os modos como as relações de poder se articulam e o poder é exercido no interior delas. Voltando para aquilo que eu estava colocando sobre a biopolítica, tradicionalmente o Estado é o grande ator da biopolítica, né? Claro, isso vem da tradição clássica. Mas não só o Estado exerce
poder, e cada vez menos o papel do Estado é central no exercício do poder, né? Cada vez mais ele vem sendo contrabalançado por outras forças. Uma delas são as corporações. Hoje em dia você tem corporações como Facebook e Google que são capazes de um controle, de uma regulação extremamente efetivos do nosso comportamento, em nível global. O controle muito maior do que os estados têm. Só o Google. Ou a Google, né? Se você considerar só a Google, já tem um controle que seria impensável, né? Controle esse que no passado, controle esse que funciona em torno dos algoritmos, né? Do uso de algoritmos, de tecnologia da informação, de maneira mais geral, para controlar o comportamento das pessoas, para influenciar o comportamento das pessoas, para fazer as pessoas agirem de uma maneira ou de outra. Não tanto para barrar a ação das pessoas, para reprimir a ação das pessoas, mas pelo contrário, para fazer com que elas curtam isso, curtam aquilo, curtam mais aquilo. Não é um poder repressivo, tá entendendo? É um poder do tipo. Diga aí, Thiago. O que eu acho interessante nessa relação de poder que grandes conglomerados têm, né, é que, por exemplo, o algoritmo do Google e do Facebook conseguem fazer coisas que o Estado jamais conseguiria. Por exemplo, o YouTube, né, que faz parte do Google, ele sabe que tipo de música você vai desejar a seguir antes de você mesmo conseguir pensar. Isso. Ele consegue antecipar os seus próximos desejos justamente porque ele consegue conhecer você de uma forma que o Estado jamais conseguiria. Ou pelo menos não conseguiria sem inteligência artificial. Mesmo. E aí a gente tem um grande problema, né? Porque a gente tem agora a venda de fake news, a gente tem um controle desses conglomerados que conseguem fazer, inclusive, que a gente escolha os governantes do Estado. Então, de certa forma, o próprio Estado se torna governável, né, por essas multinacionais. O Estado vem sendo, né, governamentalizado. Essa é a expressão que os Foucaultianos usam para falar disso. Ou seja, fazer o Estado funcionar de acordo com uma lógica, né, com uma certa lógica governamental, uma certa lógica nova, né? Nesse caso aí é a lógica dos algoritmos. Mas, enfim, a gente está longe aqui desse tipo de questão. Estamos vendo aqui o problema da sexualidade, né? Então, ele falava aqui da psiquiatrização do prazer perverso. Aí segue. Na preocupação com o sexo, que aumenta ao longo de todo o século XIX, 4 figuras se esboçam como objetos privilegiados de saber, alvos e pontos de fixação de empreendimentos do saber. A mulher histérica, a criança masturbadora, o casal malthusiano, o adulto perverso. Cada uma correlativa de uma dessas estratégias que, de formas diversas, percorreram e utilizaram o sexo das crianças, das mulheres e dos homens. Nessas estratégias, de que se trata? De uma luta contra a sexualidade, de um esforço para assumir seu controle, de uma tentativa de melhor regê-la e ocultar o que ela comporta de indiscreto, gritante, indócil, de uma maneira de formular a seu respeito essa parte de saber que poderia ser aceitável ou útil, sem mais. De fato, trata-se antes da própria produção da sexualidade. Não se deve concebê-la como uma espécie de dado da natureza que o poder é tentado a pôr em xeque, ou como um domínio obscuro
que o saber tentaria, pouco a pouco, desvelar. A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico, não a realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas a grande rede da superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder. Ele fala aqui, ó, trata-se da produção da própria sexualidade. Isso significa que, do ponto de vista de Foucault, nós não nascemos com a sexualidade. A sexualidade é produzida. Dizer assim, nós nascemos com o sexo. Mas a sexualidade, propriamente, o que é a sexualidade? A sexualidade é o sexo enquanto objeto de uma ciência. Esse objeto dessa ciência, né, esse saber dessa ciência sobre esse objeto visa proporcionar operações de controle sobre o sexo. Um conceito, portanto, é uma coisa que eu aplico à realidade para poder exercer poder sobre ela. De modo mais geral, você pode dizer que isso vale para a subjetividade como um todo. Ou seja, para Foucault, nós não nascemos sujeitos. Nós nascemos corpos. São um amontoado de células. Com sentimentos, Para que nós nos tornemos sujeitos, é preciso que sejam feitas várias operações de poder sobre nós. Operações essas que vão nos subjetivando. O sujeito é, portanto, o resultado de um processo. Ele não é o ponto de partida. E aí, com isso, Foucault rompe com imensa tradição filosófica. Né? Ele rompe, por exemplo com Kant, para quem o sujeito transcendental é o pressuposto de tudo que você possa imaginar. Né? A subjetividade transcendental é esse núcleo fundamental do próprio ser humano. É o a priori, né? A subjetividade transcendental é uma estrutura prévia a toda experiência, que possibilita que a gente compreenda as coisas, entenda os fenômenos que se passam. É uma estrutura categorial, um monte de conceitos, forma uma espécie de grade, e através disso eu vou captando a realidade, e a realidade vai fazendo sentido. Porque não basta ter só impressão, tem que ter, não basta ter só intuição, né, a percepção da realidade, tem que ter também os conceitos. Né? Isso é Kant. Essa estrutura é a subjetividade transcendental, e ela seria o a priori de tudo, tanto da razão teórica, quanto da razão prática, quanto da estética. O Foucault vai dizer, não existe esse sujeito aí como a priori. O sujeito é resultado de um processo. O sujeito é, portanto, o processo de subjetivação é, portanto, uma forma pela qual os homens exercem poder sobre essas massas de células e de sentimentos que somos nós. E aí, nesse sentido, não faz muito sentido, né, uma filosofia da emancipação que tentasse liberar esse sujeito que está preso, que tentasse emancipar esse sujeito que está preso. Entendeu? Não, o processo de subjetivação é exatamente a estratégia do poder para nos capturar. Não existe nenhum núcleo duro da subjetividade, nenhum cogito. O cogito é que é uma ideia abstrata, metafísica,
Não existe nenhum código por trás que a gente pudesse liberar das relações de poder e ele fosse viver numa sociedade, enfim, livre. Não, não é isso. Então, ele diz, pode-se atribuir, sem dúvida, ou melhor, pode-se admitir, sem dúvida, que as relações de sexo tenham dado lugar, em toda a sociedade, a um dispositivo de aliança, sistema de matrimônio, de fixação e desenvolvimento dos parentescos, de transmissão dos nomes e dos bens. Esse dispositivo de aliança, com os mecanismos de constrição que o garantem, com o poder muitas vezes complexo que requer, perdeu importância à medida que os processos econômicos e as estruturas políticas passaram a não mais encontrar nele um instrumento adequado ou um suporte suficiente. As sociedades ocidentais modernas inventaram e instalaram, sobretudo a partir do século XVIII, um novo dispositivo que se superpõe ao primeiro e que, sem o pôr de lado, contribui para reduzir sua importância. É o dispositivo de sexualidade. Como de aliança, este se articula aos parceiros sexuais, mas de um modo inteiramente diferente. Poder-se-ia opô-los termo a termo. O dispositivo de aliança se estrutura em torno de um sistema de regras que define o permitido e o proibido, o prescrito e o ilícito. O dispositivo de sexualidade funciona de acordo com técnicas móveis, polimorfas e conjunturais de poder. Então, ele começa a comparar esses dois dispositivos que teriam incidido sobre o sexo das pessoas, né? Um mais clássico, mais antigo, o outro a partir do século XVIII. O dispositivo de aliança define o dispositivo de aliança e o dispositivo de sexualidade. O dispositivo de aliança, ele define o permitido e o proibido. O prescrito e o ilícito. Ele funciona de acordo com uma lógica soberana. Ele faz funcionar a hipótese repressiva. É um poder de reprimir. Esse dispositivo de aliança é repressivo. O dispositivo de sexualidade funciona de acordo com técnicas móveis, polimorfas e conjunturais de poder. Aí ele continua. O dispositivo de aliança conta entre seus objetos principais o de reproduzir a trama das relações e manter a lei que as rege. O de sexualidade engendra, em troca, uma extensão permanente dos domínios e das formas de controle. Para o primeiro, o que é pertinente é o vínculo entre parceiros com status definido. Para o segundo, são as sensações do corpo, a qualidade dos prazeres, a natureza das impressões, por tênues e imperceptíveis que sejam. Enfim, o dispositivo de aliança se articula fortemente com a economia, devido ao papel que pode desempenhar na transmissão ou na circulação das riquezas. O dispositivo de sexualidade se liga à economia através de articulações numerosas e sutis, sendo o corpo a principal, corpo que produz e consome. Uma palavra, o dispositivo de aliança está ordenado para uma homeostase do corpo social, a qual é sua função manter. Daí seu vínculo privilegiado com o direito. Daí também o fato de o momento decisivo para ele ser a reprodução. O dispositivo de sexualidade tem como razão de ser não o reproduzir, mas o proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez mais detalhada e controlar as populações de modo cada vez mais global.
Devem se admitir, portanto, 3 ou 4 teses contrárias à pressuposta pelo tema de uma sexualidade reprimida pelas formas modernas de sociedade. A sexualidade está ligada a dispositivos recentes de poder e esteve em expansão crescente a partir do século XVII. A articulação que a tem sustentado desde então não se ordena em função da reprodução. Essa articulação, desde a origem, vinculou-se a uma intensificação do corpo, a sua valorização como objeto de saber e como elemento nas relações de poder. Ele resume aqui no final, né? Numa palavra, o dispositivo de aliança está ordenado para uma homeostase do corpo social. Homeostase, o que é uma homeostase? É uma coisa ficar funcionando sem muita mudança, né? Em equilíbrio. O objetivo dessa homeostase é manter, né, os fenômenos de população, a vida das populações, estável, sem grandes alterações. Aí ele diz, daí seu vínculo privilegiado com o direito. Por que o direito aqui? Ele fala de direito aqui, né? Porque o direito, existe no direito um princípio da segurança jurídica, que é o princípio de que as regras não vão mudar ao acaso, tá entendendo? As pessoas podem confiar que o direito vai se manter. É claro que todo sistema jurídico efetivamente tem um mecanismo de transformação e que novas leis vão sendo produzidas, etc., né? Mas esse princípio da segurança jurídica significa basicamente isso, né? Não vai haver mudanças arbitrárias nas regras, você pode confiar né, se é lei hoje, amanhã vai ser também, por aí vai. O direito cumpriria, nesse sentido, exatamente essa função homeostática, né, de fazer com que os conflitos sociais se mantivessem estáveis, né, de regular os conflitos sociais para que eles não... Né, para lembrar, por exemplo, que para Maquiavel, o mais importante é exatamente a estabilidade. A estabilidade do Estado, né, é o mais importante. Inclusive, segundo Maquiavel, é o mais importante do ponto de vista da população. O povo não tem interesse que haja grandes, né, guerras, revoltas, revoluções, etc. No longo prazo, o povo quer paz, dizia Maquiavel. Então, o príncipe que conseguir manter maior estabilidade é o melhor príncipe. E aí ele diz também que para esse dispositivo de aliança, né, o sexo é fundamentalmente reprodução. Reprodução significa, num certo sentido, repetição, né? Produzir novamente o que já foi produzido, entendeu? Só para manter, né? Aí ele diz, o dispositivo de sexualidade é diferente. Ele tem como razão de ser não o reproduzir, mas o proliferar. Fazer aumentar a população humana. E, de fato, né, nesses últimos 3 séculos, a população humana aumentou gigantescamente. Entendeu? Explodiu. Será que foi à toa?
E aí, com isso, né, e fazendo a população humana proliferar, se trata de inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez mais detalhada, quer dizer, ir lá no íntimo do indivíduo, entendeu? E, ao mesmo tempo, controlar as populações de maneira cada vez mais global, da perspectiva mais abrangente possível da população. Né? Nesse sentido aí, o biopoder ele tem um lado individualizante e um lado totalizante, se vocês quiserem. Ele tem um eixo individualizante e um eixo totalizante. Ele vai no mais individual e vai no mais global. A fórmula que Foucault vai usar para isso, num outro texto, é homines et singulatim. Em latim. Significa todos e cada um. Nem se trata de assumir só a perspectiva macropolítica, nem só a micropolítica. A análise genealógica, ela procura dar conta desses dois aspectos. Os efeitos de individualização do poder e os efeitos de massificação ou de totalização do poder de um outro. Né? A individualização pela via do poder disciplinar e a totalização pela via da biopolítica. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo agora, certo? Daqui a pouco a gente volta.
Bom, pessoal, então vamos voltando aqui. Vamos dar uma olhada aqui no outro verbete da Wikipédia. Verbete perversão. O que é perversão? Perversão vem do latim pervertere, que corresponde ao ato ou efeito de perverter, de tornar perverso, corromper, desmoralizar, depravar, alterar. É um termo usado para designar o desvio por parte de um indivíduo ou grupo de qualquer dos comportamentos humanos considerados normais e ou ortodoxos para um grupo social. Essa parte da definição aqui é muito boa, né? Designa o desvio por parte de um indivíduo ou grupo de qualquer dos comportamentos considerados normais ou ortodoxos. Então, a rigor, qualquer pessoa que se desvie, né, do comportamento ortodoxo deve ser considerado um perverso. Um revolucionário, por exemplo, que visa, né, transformar a sociedade, com certeza ele está rompendo com o modo de comportamento padrão dos seres humanos e, por conseguinte, está sendo um perverso. Né? Mas vamos ver aqui. Os conceitos de normalidade e anormalidade, no entanto, variam no tempo, no espaço e em função de várias circunstâncias. A perversão distingue-se da neurose e da psicose como modo de funcionamento e organização defensiva do aparelho psíquico. Aí é na psicanálise, né? Na psicanálise existem 3 estruturas básicas, né, de funcionamento do aparelho psíquico. A neurose, a psicose e a perversão. E a perversão, quer dizer, esse é um ponto importante, relevante de se dizer sempre com relação à psicanálise. Para a psicanálise não existe o normal e o anormal. Você nunca vai ser normal ou anormal, tá entendendo? Você vai ser sempre alguma dessas 3 coisas, ou bem perverso, ou bem neurótico, ou bem psicótico. A neurose é o funcionamento mais ou menos padrão, né, do ser humano, né, que se autocontrola, que se autocensura, que se autorreprime. Né? A psicose é a loucura delirante, cheia de alucinações e tudo mais, do louco que acaba sendo internado nos hospícios. E a perversão, o que é? A psicanálise vai definir a perversão a partir da relação com a lei. O perverso é aquele que goza de transgredir a lei. É o gozo da transgressão, é o gozo perverso. E é isso que caracteriza a perversão. Aí ele diz aí, o termo também é frequentemente utilizado com o sentido específico de perversão sexual ou desvio sexual. E aqui à frente ele dá exemplos de desvios sexuais: sadismo, masoquismo, pedofilia, exibicionismo, voyeurismo, são exemplos aí de perversões. E aí, por que eu estou falando disso, né? Ou melhor, por que Foucault vai falar disso, né? Porque ele vai dizer que muitos desses comportamentos, anteriormente, eles não eram considerados doenças. A pedofilia podia ser um crime e podia ser um pecado, mas não era uma doença. É só a partir de um determinado momento que ela se torna uma doença.
E aí as pessoas vão estudar sobre essa doença. E aí as pessoas vão desenvolver técnicas de como tratar a doença. Tanto nos indivíduos quanto do ponto de vista populacional, né, para evitar o risco de que surjam perversos, pedófilos. Né, o masoquismo, será que o masoquismo é uma doença? A pessoa sentir prazer de sofrer, e que outra a faça sofrer? Né, o sadomasoquismo pode ser considerado perversão? A sodomia, durante muito tempo, foi considerada um crime, um pecado. Aí depois foi considerada também uma doença. O homossexualismo. A partir do momento em que um comportamento humano é medicalizado, ele se torna alvo de um saber científico, ele se torna alvo também de um processo de normalização, de condução daquele comportamento, de regulação daquele comportamento. Assim como o algoritmo regula o nosso comportamento, hoje em dia, como a gente estava falando agora há pouco, esses conceitos médicos, essas concepções todas, elas vão regulando também. Vão possibilitando os processos de regulação. E não só médico, pedagógico, psicológico, por aí vai. Ciências, a hipótese de Foucault é de que as ciências humanas, elas nasceram, né, por necessidades de governo, para possibilitar o exercício do poder. A sociologia para conhecer a sociedade, a geografia para conhecer a população onde ela habita, a psicologia para conhecer a personalidade, e por aí vai. Então ele diz aí, dizer que o dispositivo de sexualidade substituiu o dispositivo de aliança não seria exato. Pode-se imaginar que talvez um dia o substitua. Mas, de fato, hoje em dia, se por um lado tende a recobri-lo, não o suprimiu nem tornou inútil. Historicamente, aliás, foi em torno e a partir do dispositivo de aliança que o de sexualidade se instalou. Então, você vê, a gente estava falando de dois dispositivos, né, diferentes, dois dispositivos de poder saber diferentes. Um dispositivo mais antigo e um mais moderno. Enfim, um que nasceu antes e outro que nasceu depois. O que o Foucault está chamando a atenção aí é que a gente não deve entender que o nascimento do segundo significa a substituição do primeiro, como se o primeiro deixasse de existir e ficasse só o segundo. Não, não é isso. O que você tem é um processo de acoplamento de vários dispositivos entre si. Né? E aí a ênfase do uso do dispositivo pode cair mais para um lado ou mais para o outro. Né? Mas o que você vai ter sempre é, usando a palavra que é do Deleuze, do Guattari, um agenciamento entre diferentes programações de poder. Não tem uma só, você tem vários dispositivos que se acoplam entre si para formar um dispositivo geral de uma determinada época. A prática da penitência e, em seguida, a do exame de consciência e o da direção espiritual foi seu núcleo formador. Ora, como vimos, o que estava em causa no tribunal da penitência, primeiramente, era o sexo como suporte de relações.
A questão colocada era a do comércio permitido ou proibido. Adultério, relação fora do casamento, relação com pessoa interdita pelo sangue, ou a condição, o caráter legítimo ou não do ato de conjunção. Depois, pouco a pouco, com a nova pastoral, e sua aplicação nos seminários, colégios e conventos, passou-se de uma problemática da relação para uma problemática da carne, isto é, do corpo, da sensação, da natureza, do prazer, dos movimentos mais secretos da concupiscência, das formas sutis da deleitação e do consentimento. Ele fala aqui de um outro tipo de poder, né, que a gente ainda não tinha falado ainda. A gente tinha falado do poder soberano, poder disciplinar, e o poder, eu tinha falado do poder pastoral. O poder pastoral também é um tipo de poder, também é um tipo de governo. Né? E ele é aquele que se encontra nos seminários, nos colégios, nos conventos. É a relação do pastor com o seu rebanho. E aí, nesse contexto, é que surge a problemática da carne. Né? Da carne como sendo exatamente a sede dos pecados. A carne, nesse sentido aqui, que é o sentido teológico, né, é o corpo enquanto sede dos pecados. Então, se você pegar na literatura dessa época e tal, desses conventos, desses seminários, você vai ver toda uma produção de textos, né, todo um conhecimento, todo um saber que se desenvolve em torno exatamente disso, dessa carne. Entender como ela funciona, né, para poder instrumentar o diretor de consciência, né, a cumprir o seu papel. Quer dizer, quando você está lá no seminário, você tem uma espécie de orientador, né? Uma espécie de pessoa que vai te instruindo e tal, que é já um padre, né, de modo geral. E eles vai fazendo esse papel da direção da consciência. O sujeito saber reconhecer a própria carne, de onde vêm os desejos, de onde vêm as tentações, e de como é que ele faz para segurar aquilo e tal. A sexualidade estava brotando, nascendo de uma técnica de poder que, originariamente, estivera centrada na aliança. Desde então, não parou de funcionar em atinência a um sistema de aliança e apoiando-se nele. A célula familiar, assim como foi valorizada durante o século XVIII, permitiu que, em suas duas dimensões principais, o eixo marido-mulher e o eixo pais-filhos, se desenvolvessem os principais elementos do dispositivo de sexualidade: o corpo feminino, a precocidade infantil, a regulação dos nascimentos e, em menor proporção, sem dúvida, a especificação dos perversos. Então, como foi que se fez para controlar a sexualidade das pessoas a partir do século XIX? Primeiro, pela esterilização do corpo feminino, a mulher vista como histérica. Depois, o onanismo infantil e adolescente, a criança masturbatória. A regulação dos nascimentos, então as políticas, né, os saberes demográficos e tal, que vão procurar controlar os níveis, né, para que não nasça de mais, nem nasça de menos. E a especificação dos perversos, ou seja, a identificação
daquele indivíduo que era, né, que saía no meio da rua e tirava a roupa e tal, e se mostrava para todo mundo. Né? Aí esse aí é um exibicionista. Para ele tem tratamento, tem remédio, tem internação. Foi dessa maneira que a sexualidade foi produzida e, por essa via, o sexo das pessoas foi capturado pelo poder. Não se deve entender a família, em sua forma contemporânea, como uma estrutura social, econômica e política de aliança que exclua a sexualidade, ou pelo menos a refreie, atenue tanto quanto possível e só retenha dela as funções úteis. Seu papel, ao contrário, é o de fixá-la e constituir seu suporte permanente. Ela garante a produção de uma sexualidade não homogênea aos privilégios da aliança, permitindo, ao mesmo tempo, que os sistemas de aliança sejam atravessados por toda uma nova tática de poder que até então eles ignoravam. A família é o permutador da sexualidade com a aliança. Transporta a lei e a dimensão do jurídico para o dispositivo de sexualidade, e a economia do prazer e a intensidade das sensações para o regime da aliança. Elementos próprios do poder soberano que vão para o biopoder e elementos do biopoder que vão para o poder soberano. O acoplamento entre essas duas formas de poder. Ou o agenciamento entre essas duas formas de poder. Essa fixação do dispositivo de aliança e do dispositivo de sexualidade na forma da família permite compreender certo número de fatos, que a família se tenha tornado, a partir do século XVIII, lugar obrigatório de afetos, de sentimentos, de amor, que a sexualidade tenha como ponto privilegiado de eclosão a família, que por esta razão ela nasça incestuosa. Me ocorre agora uma fala de uma psicanalista muito interessante chamada Maria Lúcia Homem, que ela fez naquele canal Casa do Saber. Acho que é um vídeo curtinho, vou ver se eu encontro aqui. Eu não sei se é esse aqui, vamos ver. Se não for, a gente procura outro.
É uma ideia ultra problemática. Então, a família como fetiche, eu vou usar uma ideia que está muito na moda no Brasil, que é a família cristã. É uma ideia ultra problemática. Por quê? Porque eu vou te falar, é muito difícil viver. 2, é muito difícil viver perto de alguém. E é muito difícil, 3, viver perto de alguém que você goste e que você continue gostando depois de viver perto. É quase da ordem do milagre. Ainda mais se você quiser reproduzir a vida, e em princípio talvez seja uma das funções primordiais quando as pessoas se juntem, né? E seja um gatilho muito bem tramado na natureza, no hormônio, no neurônio, na cultura, enfim, nas linhas, nos banners todos que estão nos vídeos todos, reproduz a vida. E tem que ser assim, porque se você não reproduz a vida, ela morre. Então, a vida é muito potente no seu mecanismo de existir. A família é um pouco a reprodução da vida. Aí é muito mais difícil ainda que essas pessoas que se amavam e se respeitavam e se admiravam e continuaram assim, ao replicar a vida e ao cuidar da vida, ganhar a vida e sustentar a nova vida é muito difícil. E se essas pessoas continuarem se amando todas e achando interessante cuidar dessa nova vida, Não, não é esse aí, não. Será que é esse aqui? Desafio mais barato extra. Agora o Extra Hiper tem preço de atacado. Anything that runs wild got something bad in them. O amor romântico foi uma ficção necessária, historicamente construída e que talvez esteja vendo seus dias finais. Paradoxalmente, o amor é um campo onde a gente pode estudar e aprender mais e conhecer a nossa própria cultura, porque as coisas não estão indo muito bem. Então tem sofrimentos, tem angústias que talvez sempre existiram, mas as grandes instituições, elas preservavam. Então o seu casamento é esse, ele é até que a morte os separe, ponto. E aí a gente foi dentro dessa estrutura muito antiga, sócio-patrimonialista, a gente foi colocando o afeto dentro disso. Então, é mais ou menos recente, é na era moderna, alguns poucos séculos, em vista da história humana, que a gente romantizou o casamento e propriamente o amor. Então, a gente quebra o interesse pragmático, por um lado, e a gente diz, você pode gostar de viver com uma pessoa. Você pode se sentir bem, você pode ter um afeto ao viver junto com o outro. A partir daí, a gente já mudou para você tem que amar alguém para casar. Então, hoje a gente não se sente bem casando por interesse. A gente até tem essa expressão, né? Casar por interesse. A gente fez a ideia do amor romântico. No entanto, o que a gente vê hoje? Que isso não funciona. Que simplesmente porque a gente está num outro paradigma de relação que eu chamaria de um amor em desencanto. Então eu diria que as relações afetivas, elas necessariamente estão fadadas ao fracasso. Por quê? Por causa dessa diferença radical, é alteridade pura. Para isso não acontecer, ponto de partida, premissa primeira, tem que saber disso.
Por isso eu digo desencanto. Você não está encantando um elo transcendentalmente também. Não? 2, eu tenho que estar disposto a olhar o outro, a ver, a poder ver. E terceiro e último ponto, eu diria que é, ainda assim, podendo olhar e trabalhar em prol disso, desse conhecimento mútuo, poder se revelar, poder se conhecer para você mesmo, poder suportar a frustração de se ver diferente do que você imaginava que você mesmo era. Então, uma relação no seu radical, ela lida com autoconhecimento. Então, o outro é o espelho, no melhor sentido do termo, mas o espelho que te devolve não o seu ideal, não necessariamente o que você acha que você é, ou o que você gostaria de ser, ou aquilo que você consecutivamente se esforça em parecer. Então, o embate da intimidade com o outro é um embate, eu diria, paradoxalmente, cada Não, na verdade, não é esse aí também, não. Vou tentar aqui o último. Cracker, jardim, crocante, incomparável. Criação original Piraquê. Goiabinha, mix. solidão e solitude, né? A gente não tem duas palavras tão boas em português, mas a gente, assim, tão boas. A gente tem duas palavras ótimas, que são essa, solidão e solitude, mas de fato a gente não tem tão à mão como a gente tem, por exemplo, em inglês, que a gente usa mais correntemente, né? Ou você está alone, ou você está se sentindo um pouco lonely. Então, esse solitude é uma palavra que existe, mas ao mesmo tempo na prática ela não existe muito. A gente precisa dar uma existência para ela, dar uma chance. Então, é isso que eu queria dizer, que a gente pode dar uma chance para um sentimento e para uma, é mais que um sentimento, é uma condição estrutural do humano que é esse de ser só, que é de nascer e morrer só, que é a solitude. Ela não necessariamente precisaria trazer sofrimento, o fato de que só você está no seu corpo aqui e agora. É um aprisionamento. Essa ideia do corpo como a primeira prisão e última prisão é uma ideia antiquíssima do pensamento. E ótimo, é fato. E, enfim, esse embate tão antigo entre corpo e alma, corpo e espírito, essa magia, na verdade, essa conexão que talvez seja de uma coisa única, né? A gente não entende muito bem. Mas o caso é que só eu vivo a minha experiência, só eu experimento o que eu experimento. E, maravilhosamente, a gente inventou, e não é só a linguagem, a gente, como vivo, como ser vivo, a gente foi desenvolvendo, criando formas de comunicação que nunca funcionam muito bem e que a comunicação tem ruído e está fadada ao fracasso, é uma ilusão, é um imaginário, todo esse blá 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 do qual a própria psicanálise é artífice e que eu também assinaria em alguma medida, mas em alguma medida, porque tem uma parte que eu posso trocar com o outro a minha experiência, por mais interna, por mais radical que ela seja, eu posso trocar com o outro. Então, eu diria que a gente não precisa supor que para viver bem eu tenha sempre que estar junto com. Sabe, coisa de amiga na adolescência que vai junto no banheiro? Na balada, ela está um pouco insegura, talvez o se fazer mulher, que é algo que talvez se perpetue, não só aos 15, aos 25, 35, 45. Então, você vai tendo aquela parceria, fazer sempre com um amigo. Os amigos vão no futebol ou vão no boteco e tem que ser o efeito de manada, porque senão você cairia no vácuo atroz da solidão. Como isso se dá na prática? Acho que isso é ainda um grande paradigma para ser inventado, para ser transformado. Para retomar um pouco o que a gente falava sobre homens, mulheres, poder, dominação, e a revolução feminista como uma grande revolução, talvez uma das poucas
bem-sucedidas, hoje a gente vai ter uma outra revolução, eu diria, que é a possibilidade de você estar só. Você não precisar viver em grupo ou a forma básica, social, correta de viver, que é a dupla. O conceito de família nada mais é É do isso que uma aí. dupla, de preferência heterossexual, que vai replicar a vida. Essa é a ideologia dominante. Você vai viver em microcélulas de dois e vai formar a sacrossanta família. Não está funcionando. A gente vê que essa célula, ela é lugar de conflito, de inveja, rivalidade, ódio, destruição, assassinato, disputa, enfim. Não vamos entrar, é só você atender 3 sessões, uma família, e você sabe que ali tem um caldeirão maravilhoso de muitas ideias, muitas pulsões e muita loucura. Então, a gente está cada vez mais assumindo uma vontade, um desejo legítimo de poder jantar sozinho. Não preciso estar num restaurante, no cinema, sempre com a minha dupla. Que seja um, que seja dois, que seja três. Eu posso estar comigo, com um amigo, com dois, com três. Eu posso namorar dois, três, fazer um trio. Então, essa é a próxima revolução. Pode escrever. A gente vai derrubar o número dois. A gente vai derrubar o número grupalizado. A gente vai fazer todos os números. A gente vai fazer todos os arranjos e vai poder, inclusive, estar sozinho onde a gente quiser. E vão ter moléculas, moléculas em movimento, e de vez em quando essas moléculas vão dar algumas agrupadas, que é muito interessante também você poder fazer relações profundas, né? Só que esse sentimento de solidão é, em grande medida, o não fazer o luto dessa condição estrutural humana da solitude, que você pode, e é muito interessante que você esteja só e que você possa pensar pela sua própria cabeça, porque uma coisa fundamental que a gente descobriu é que o real pensamento, ele é profundamente solitário. Sabe quando você tem um insight? Bom, era isso aí que eu queria mostrar. Era basicamente essa ideia aí que eu queria levantar aí para nós, né? Acho interessante quando ela diz, né, que a dupla, homem e mulher que se juntam para formar uma família, né, ter filhos, esse arranjo é um dos arranjos possíveis. Ele não é o único. E Foucault diz ali no texto que a gente estava lendo agora há pouco, diz o quê? Ele diz exatamente que um certo arranjo, né, esse arranjo específico, né, papai, mamãe, bebê, ele foi imposto a nós. A família não é uma coisa natural nesse sentido. Ou a família constituída dessa maneira, né? A família patriarcal, se vocês quiserem. E aí ela chama a atenção para que a revolução, a nova revolução, não é mais a revolução feminista, mas a revolução do eu sozinho. Da pessoa que possa viver só, sem estar necessariamente dentro de um arranjo familiar tradicional. Até porque, se você penetrar um pouco em qualquer arranjo como esse, você vai ver que só tem confusão, a quantidade de briga é imensa, a quantidade de problema é imenso. E não seria mais interessante se as pessoas pudessem entrar e sair desses arranjos com mais facilidade, entendeu? Sabendo que elas podem ficar sós, sem se sentir assim, sabe, a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? O sujeito sozinho é nada, entendeu? Porque tem que ter, né, a existência dentro de uma família, dentro de uma relação de casal, dentro de um negócio desse tipo, para ter filho e tal, senão nunca vai ser feliz, nunca vai parar de se angustiar, nunca vai. Acho importante nessa ideia aí a possibilidade de pensar em arranjos múltiplos, né, para a gente escoar nossa sexualidade de múltiplas formas, não só dentro de uma forma padronizada. Ou o que vocês acham? Mas gostou.
Laís, não tô ouvindo nada, Laís. Tá sem áudio. Bom. E aí, alguma questão? Vocês querem colocar alguma questão aí? Bom, se não, a gente vai ficando por aqui. Eu vou interromper aqui a nossa gravação.